Agora, pessoal, falando do mecanismo da neurotoxicidade induzida pelo uso dessas lactonas macrocíclicas em algumas raças de cães. Olha só, algumas raças. Basicamente é o seguinte, ó. Algumas raças de cães vão possuir mutação no gene MDR1, né? Vocês devem estar se perguntando, mas como é que faz para saber melhor essas raças de cães? Enfim, essa mutação é mais comum em cães dolicocefálicos, que são aqueles que possuem um focinho mais alongado, como é o caso de Collie, dessas raças aí. E aí, essa mutação ela é muito importante porque ela resulta numa deficiência ou até mesmo ausência da glicoproteína P na barreira hematoencefálica. E com certeza agora vocês devem estar meio confusos, devem estar sem entender nada até agora. Mas eu vou explicar e agora tudo vai fazer o sentido total aqui. Olha só que interessante. Quando a gente pensa em algumas raças de cães, como essa aqui, como eles vão ter essa mutação no gene MDR1 e, consequentemente, deficiência ou ausência de glicoproteína P, olha só que interessante. Primeiro eu vou explicar para que serve a glicoproteína P, ok? Aí depois eu explico como funciona esse mecanismo aí. Quando a gente usa lá o fármaco, né? Por exemplo, usei aí a lactona macrocíclica, né, que eu representei aí nesse esqueminha bacaninha. Aí eu quero que vocês se liguem no seguinte. Lembrem, juntem todos os conhecimentos de vocês e lembrem que é difícil substâncias penetrarem a barreira hematoencefálica, né, gente? É muito difícil quando a gente para pensar assim. Porque ela só permite a passagem de substâncias que são mais lipofílicas, né? Já é uma grande maneira de barrar a entrada de substâncias indesejáveis. Mas ela também é, ela tem outro mecanismo aqui que ajuda bastante a tentar reduzir a possibilidade de intoxicação no sistema nervoso central por essas substâncias farmacológicas tóxicas aí e tal, que é, no caso desse mecanismo, a glicoproteína P. Ela vai ter uma importância absurda nisso aqui. Eu vou explicar para vocês de que maneira essa glicoproteína P vai nos ajudar. Basicamente é o seguinte, você usa lá o fármaco, a lactona macrocíclica. Aí você usa numa raça de cão. Pronto, vou explicar numa raça de cão que não tem a mutação, para ficar mais fácil de entender. Aí o fármaco vai, né, gente? Ele vai lá, parte desse fármaco vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica lá, tal, aí chega no sistema nervoso central, ó. Só que aí, para evitar que uma quantidade grande do fármaco se acumula aqui para intoxicar, aí tem a glicoproteína P para fazer o refluxo. Então esse fármaco tem como tem um mecanismo para tirar o fármaco do sistema nervoso central, que é essa glicoproteína P, que é uma bomba de refluxo. Ela consome ATP para jogar esse fármaco para fora do sistema nervoso central. E aí é dessa maneira que o organismo tem como diminuir a concentração desses agentes tóxicos aqui no sistema nervoso central para que eles não se acumulem, né? Só que aí olha só qual que é o X da questão, é que quando você utilizar isso num cão que tiver mutação no gene MDR1, se ele tiver deficiência ou ausência de glicoproteína P na barreira hematoencefálica, aí como é que vai ter esse fluxo, essa saída do fármaco, entende? Aí, se não tiver a saída, vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai se acumular muito aqui, ó. Vai ter um acúmulo grande de fármaco e ele não vai ter como sair, né? E aí, o que que acontece, gente? O que acontece quando você tem muita lactona macrocíclica lá no sistema nervoso central de um cão, por exemplo? O que que acontece? Isso aqui, ó. Lembra que eu falei que a ação era muito mais seletiva para o glutamato, né, do que para o GABA aqui? Mas quando o fármaco chega no sistema nervoso central do cão, qual é o alvo farmacológico que ele vai ter lá? Desses dois aqui. Lembra, o cão não vai ter canais de cloreto controlados por glutamato, então só vai ter este alvo aqui, ó. Né? Porque este alvo está muito presente no sistema nervoso central lá dos hospedeiros, né? De animais domésticos, mamíferos e tudo mais. E aí, como o fármaco vai estar aqui no sistema nervoso central do animal, ele vai, ó, abrir muitos canais de cloreto controlados pelo GABA, tá vendo? E aí vai levar uma hiperpolarização lá dos neurônios lá e tal. E aí, isto aqui vai promover um severo efeito inibitório, né?
sobre as células pós-sinápticas lá do animal. E aí por isso que vai gerar essa neurotoxicidade, entende, gente? Vocês conseguiram compreender aí o mecanismo da neurotoxicidade, que envolve essa funcionalidade da glicoproteína P? Se alguém tiver dúvidas, pode me mandar.